Este é um vídeo sobre ciência. Em algum momento você certamente já se perguntou o que é a ciência? Ou até mesmo o que faz com que algo seja ciência? Você certamente já se deparou com diversos canais de divulgação científica, mas sempre ficou a incógnita. O que é a ciência? Então fique aí que eu vou te contar exatamente o que é ciência, como ela surgiu e o que é aquele tão famoso método científico. E uma pergunta pra você: você sabe por acaso a diferença entre hipótese, teoria e lei? Provavelmente não. Ou sim, não sei. E além disso, eu vou dar uma pincelada no que é pseudociência. Como que a pseudociência se diferencia da ciência científica? Então fica no vídeo que eu vou te contar tudo isso. Então, para começar, a ciência ela é, em poucas palavras, um método sistemático que segue um método prático e objetivo, também conhecido como o método científico. E a ciência ela tem o objetivo de observar e descrever os fenômenos científicos para poder formular as hipóteses, leis e teorias. E além disso, o conhecimento científico ele é convertido em processos para fazer avanços tecnológicos, melhoras na qualidade de vida e o desenvolvimento da humanidade. Mas também vale lembrar de que a ciência ela não é a verdade absoluta. Ela está sim suscetível a falhas e melhorias. E sinceramente eu acho que isso é o que há de mais belo na ciência. E sim, é graças à ciência que hoje em dia a gente pode escrever roteiros para vídeos como esse, criar avanços na medicina, ou pode usar o celular para mandar figurinhas de bom dia no WhatsApp. E agora que você já sabe o que é a ciência, acho que tá na hora de eu explicar da onde a ciência surgiu. A necessidade humana de explicar os fenômenos, a natureza, o universo e a vida vem desde a antiguidade. Os antigos mitos foram a primeira forma que a humanidade encontrou de explicar os fenômenos da natureza e o universo. Por exemplo, no Antigo Egito existia o mito de Apep, a serpente da lua. Nesse mito, Apep ela encarnava a morte e o caos, e ela era inimiga natural de Ra, o deus do sol. E sendo inimigos naturais em uma mitologia, é óbvio que os dois iriam começar a cair no braço. Quando Apep, a serpente da lua, nos seus confrontos quase derrotava o deus Ra, do sol, a lua encobria o sol, jogando o mundo em uma escuridão total. E como vocês muito bem perceberam, esse mito ele explica o surgimento dos eclipses. E eu não sei porque que eu apontei, porque não tem nenhum eclipse acontecendo aqui agora. Outro mito antigo para explicar os fenômenos da natureza é a lenda japonesa de Namazu, o causador de terremotos. E eu confesso, se eu fosse um japonês na época que essa lenda tava em rigor, eu me tremeria todo de medo. Eu sei, foi um trocadilho muito ruim. Mas enfim, segundo o folclore japonês, Namazu é um bagre gigante que vive em tocas subterrâneas, ou no centro da terra, e que ao mover a sua cauda, ele consegue criar terremotos de magnitudes gigantescas no mundo inteiro. Agora faz sentido ele ter o nome de o causador de terremotos. Mas esse não é um vídeo sobre mitologias e nem sobre lendas, é um vídeo sobre ciência. Então vamos continuar. Foi no século 6 a.C., com os primeiros filósofos gregos, que a ciência começou a tomar um rumo mais do que seria a ciência de hoje em dia, com os filósofos buscando uma explicação mais racional e reflexiva sobre as coisas do mundo, buscando de fato entender a lógica das coisas que existem. Aristóteles foi um dos primeiros estudiosos a criar classificações para animais e plantas, e é a ele que devemos dar o mérito de ter sido o criador de, vamos dizer que, o esboço do que viria a ser o método científico no futuro. Mas aí acontece que séculos depois, na Idade Média, como todos sabemos, a ciência ela deixou de ser muito apreciada, e usando um eufemismo muito bravo, a ciência foi deixada de lado, usando um eufemismo muito bravo, como eu disse. Mas depois da Idade Média, nos séculos 16 e 17, a ciência ela voltou a entrar em rigor. E podemos dar esse mérito graças a Galileu Galilei, René Descartes, e a Nicolau Copérnico e a outros grandes cientistas dessa época. Graças a ele, a ciência voltou a ser uma ferramenta de fato para entender o mundo e tudo que está ao nosso redor. Então, após esse período, eu acho que a gente pode dizer que a ciência ela voltou a se desenvolver até se tornar o que a gente conhece hoje como ciência, que é o que eu expliquei no começo do vídeo. E então, acho que chegou a hora de eu explicar para vocês finalmente o que é o método científico. Basicamente, o método científico é a forma que a ciência é colocada em prática. É uma sequência de procedimentos que devem ser seguidos para que algo seja considerado ciência. E é também graças a esse método que nós podemos formular hipóteses, teorias e que podemos validar se alguma coisa tem uma validade científica. E talvez vocês vão ficar muito surpresos com o que eu vou falar agora. Bebês, eles já nascem sabendo aplicar o método científico. E é claro que eu tô brincando, mas depois que eu explicar, vocês vão ver que até que faz sentido o que eu disse. Mas vamos lá, eu disse o que é o método científico, então só falta explicar como ele é feito. Ele acontece na seguinte ordem: observação, questionamento, criação de hipóteses, experimentação, análise e por fim, a conclusão.
Começando pela observação, ela é muito simples. É literalmente observar alguma coisa. Ela não precisa ser necessariamente observar só com os olhos. Nós podemos usar alguns aparelhos tecnológicos para observar tal fenômeno. Eu sei que eu tô usando muito observar, mas é que é basicamente isso. Em resumo, seria usar nossos sentidos humanos, nossos 5 sentidos, para poder observar, sentir, detectar alguma coisa. E, falando dos bebês, eles observam as coisas. Eles vão olhar para uma tomada e vão observar que tem uma tomada ali. Ou seja, a primeira etapa do método científico, os bebês já cumpriram. Eles observam. E a segunda etapa, o questionamento, é muito simples. É basicamente você olhar para essa coisa que você observou e falar: o que é isso? Para que isso serve? Mas principalmente, o que é isso? E bebês, eles observam e se questionam do que é isso. Ok, talvez eles não falem exatamente o que é isso, mas certamente eles devem se perguntar o que é isso, já que eles não sabem de nada, porque são bebês, acabaram de nascer. E a terceira etapa, a criação das hipóteses, é quando você pega o seu questionamento e eleva ele um pouquinho mais. Ao invés de perguntar o que é isso, você começa a formular hipóteses de para que serve isso. Por exemplo, bebês, ao observarem uma tomada, se questionarem o que é uma tomada, eles podem criar hipóteses. Por exemplo, eles vão ver a tomada e vão falar: e se isso for um lugar de limpar o dedo ou de colocar talheres? Então, eles estão criando suas hipóteses. Ou seja, 3 etapas de 6 os bebês já concluíram. Os bebês são gênios. A quarta etapa, a experimentação, você vai botar em prática tudo que estava aqui na sua cabeça. É bem simples. Acho que todo mundo sabe o que é um experimento. E, trazendo para o nosso exemplo dos bebês, eles experimentam as coisas. O bebê, ao ver a tomada, se questionar o que é a tomada, criar a hipótese do que é a tomada, ele vai experimentar. Ele vai botar o dedo na tomada ou vai enfiar um garfo na tomada. É perigoso, eu sei, mas bebês fazem essas coisas, querendo ou não. Não podemos julgá-los, eles estão aplicando o método científico, vamos pegar leve com eles. E agora chegamos na quinta etapa, a análise. Ela vai basicamente verificar se os resultados das suas hipóteses, eles são válidos ou inválidos, confirmar as suas hipóteses ou descartá-las. E os bebês, após terem levado um leve choque na tomada, eles vão descartar a hipótese que eles tinham, de que a tomada ou era um guardador de dedos ou era um estoque de talheres. E, caso você seja um bebê vendo esse vídeo, eu tenho que dizer que todos os bebês usados nesse vídeo são profissionais altamente capacitados e treinados para realizar esses experimentos. Se você é um bebê vendo esse vídeo, não repita o que eu estou dizendo e não coloque um garfo na tomada. Eu estou falando sério com você. E a última etapa de todas é a conclusão. É basicamente onde os cientistas eles vão analisar se todo o procedimento deles de observar, experimentar, criar hipóteses, analisar, vai ser algo que pode se tornar uma teoria científica ou um fato científico, ou se eles teriam que descartar as hipóteses dele e recomeçar o experimento do zero. E, obviamente, como não podemos deixar os bebês de fora, eles fazem as conclusões deles. Depois de fazer esses experimentos e ter tomado um leve choquinho, eles finalmente chegam à conclusão: tomada não é um lugar para enfiar o dedo ou um garfo. Então, sim, bebês cumpriram as 6 etapas do método científico. Eu estou provando para vocês que bebês já nascem sabendo fazer o método científico. E então agora chegou o momento do vídeo que eu tenho que explicar para vocês o que é lei, teoria e hipótese. Começando pela lei, ela é uma generalização de um conjunto de observações e que não foi encontrada nenhuma exceção a tais observações. Eu já vou dar um exemplo para vocês. Considere a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Ela basicamente diz que para toda força que o corpo A aplicar sobre o corpo B, será aplicada uma força de mesma intensidade do corpo B para o corpo A. Se não me engano, eu expliquei certo. Às vezes eu me confundo explicando essas coisas. Em outras palavras, essa lei ela explica o que ocorre, mas não fala como acontece ou por que acontece. Ou seja, explica que acontece a lei de ação e reação. Não explica por quê. Basicamente isso é uma lei científica. E já as hipóteses, elas são uma previsão ou uma especulação sobre um determinado fenômeno científico e como ele ocorre. As hipóteses, elas devem ser testadas pelos experimentos científicos. E após os experimentos, elas são definidas como hipóteses válidas ou inválidas, ou até mesmo descartadas. Mas acompanhe esse exemplo. Aristóteles, ele defendia a ideia da geração espontânea, a ideia defendida por outras ideias que na época eram aceitas como verdade. Mas a geração espontânea, também conhecida como a biogênese, ela defende de que seres vivos podem surgir de matéria inanimada. Por exemplo, a geração espontânea, ela diz que moscas poderiam surgir de lixo ou de que ratos poderiam surgir de toalhas molhadas deixadas no canto de um quarto. É um bom exemplo para entender. E hoje nós sabemos que isso está errado porque a gente tem conhecimento de que seres vivos surgem de outros seres vivos. Mas durante muito tempo essa teoria da abiogênese ela era dita como verdade. Mas foi séculos depois que outros cientistas eles formularam outras hipóteses e teorias de que seres vivos eles só surgem de seres vivos. A famosa
biogênese. Sim, é fácil confundir abiogênese com biogênese. É duas coisas diferentes. Vocês entenderam? E por meio de experimentos foi provado de que seres vivos, eles surgem de outros seres vivos pela reprodução, fazendo com que a hipótese da biogênese fosse elevado à teoria da biogênese. E sendo assim, com base em vários estudos, a teoria da abiogênese, da geração espontânea, caiu por terra. Ou seja, moscas não nascem do lixo. Moscas nascem de outras moscas. Mas vocês entenderam. E as teorias são explicações bem fundamentadas para descrever eventos que ocorrem na natureza. Elas envolvem hipóteses já testadas exaustivamente, fatos e leis. Uma teoria pode soar até como uma explicação definitiva, mas ela pode vir a ser derrubada com o passar dos anos. Então, se fôssemos resumir, a hipótese científica ela nada mais é do que uma especulação sobre os fenômenos observáveis. A lei científica ela é uma afirmação do que acontece. E a teoria científica ela é uma explicação dos fenômenos da natureza, levando em base leis e hipóteses já testadas. Então não, teoria científica não é a mesma coisa que uma teoria de Five Nights at Freddy's. Tem que botar isso na cabeça, porque tem muita gente que se confunde. E muita gente mesmo. Mas então agora, chegamos no lado sombrio do vídeo, a pseudociência. Podemos dizer que a pseudociência, ela até é uma forma de, vamos dizer que, adquirir conhecimento, uma forma, entre muitas aspas, de conhecimento, mas que, diferente da ciência, a pseudociência, rufem os tambores, ela não segue o método científico. E por ela não seguir o método científico, ela meio que se torna o que o próprio nome dela diz, uma falsa ciência, uma pseudociência. E quem é que poderia imaginar uma coisa dessas? A pseudociência não ser uma ciência? E podemos também exemplificar dois ramos muito próximos do conhecimento, mas que um é ciência e o outro não é. Ou seja, eu estou falando da astronomia e da astrologia. Esses dois ramos que andavam juntos desde quando a humanidade começou a observar o céu. Mas aí, por volta do século XV, astronomia e astrologia finalmente se dividiram após a criação do método científico. E enquanto a astronomia ela adotou o método científico para conduzir experimentos, suas hipóteses, suas teorias e atingir todo o prestígio e credibilidade que tem hoje em dia, a astrologia não seguiu esse caminho. A astrologia ela seguiu o caminho de argumentos anedóticos e de crendices antigas, fazendo com que basicamente toda a sua argumentação e forma como ela existe, vamos dizer assim, seja puramente baseado em experimentos sobre informações do que as pessoas querem que a astrologia seja, buscando apoiar suas afirmações em argumentos e experimentos não falseáveis, o que a tornou em um tipo de conhecimento baseado no que as pessoas querem que seja verdade e não do que realmente é verdade. E olha que nem precisamos ir tão longe para dar outros exemplos de pseudociência. Ufologia, criptozoologia, terraplanismo e a própria astrologia, como eu citei, são exemplos claros de pseudociência. Mas olha que eu nem sei se terraplanismo pode ser sequer considerado pseudociência, de tão absurdo que é. Eu acho que tá um degrau abaixo na classificação de coisas, se é que deu pra entender o que eu quis dizer. Então, pra finalizar, eu só queria dizer que a ciência, ela é algo incrível. Ela permitiu com que a humanidade saísse desde lá dos primórdios da pré-história e ter chegado até onde ela está hoje, entendendo o universo e tudo que a cerca. Desde um pequeno átomo de hidrogênio até toda a grandiosidade do universo observável e além. Se não fosse a ciência, nós não teríamos chego onde nós estamos hoje. Mas vale lembrar que por mais que a ciência tenha nos trago tão longe, desenvolvendo técnicas, tecnologias, melhorado nossa expectativa de vida e desenvolvendo a humanidade, a ciência, vamos dizer que sempre deve ser usada para o bem, seguindo a ética e a moral. A ciência construiu coisas incríveis, ela levou o homem à lua, mas ela também foi responsável por criar armas como as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então a ciência, ela pode ser bela, desde que a gente não deixe de lado uma das coisas mais importantes que nos fez chegar até aqui, a nossa humanidade. Então, muito obrigado, eu sou Victor Santos e vejo vocês em breve.